dele nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Você não veio aqui nesta noite para olhar a roupa que o teu irmão está vestindo, para olhar quem vinha pregar a palavra, quem vai sentar no altar, não. O nosso foco aqui é adorar ao nome de Jesus Cristo, é engrandecer o nome dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Irmão, você pode crer que Jesus está presente aqui nessa noite? Aleluia. Com os olhos físicos não podemos enxergar, mas a presença do Espírito de Deus, ela é real aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade tão grande que o Senhor nos concede de poder estar aqui com a igreja do Senhor para servir aos irmãos. Nós estamos aqui para cooperar com a igreja do Senhor por este trabalho aqui e com o nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, companheiro na obra de Deus, nosso irmão presbítero Adauri, vosso dirigente, que está representando aqui também o nosso pastor Donizete Inácio de Melo. Como já foi dito, está viajando, está em viagem, mas a obra do Senhor, ela permanece firme e avante. Glória ao nome de Jesus. Saudar aos nossos irmãos, obreiros, na minha retaguarda, os irmãos que também na minha direita, esquerda, e o Senhor continue abençoando a todos. Fazer menção do nosso irmão diácono Ismaília, servo de Deus, e louvar a Deus por sua vida. E eu quero perguntar aqui nesta noite, quem aqueles que são da minha, uns dizem prole, que quer dizer família, aqueles que são da minha família, da minha casa, quero dizer assim, da minha casa, faça assim comigo. Olha, tem dois aqui na frente, tem um ali do lado esquerdo, ali, a Arielle, lá atrás tem uma levantando as mãos que eu não sei quem é. Olha, Márcia, Gutenberg, meu irmão, está ali, a Michele, sua companheira, está ali o Alex também, que já entrou para a família, filho meu Deus do céu, Acemildo, é muito nome, muita gente para a gente lembrar o nome, e eu não sou bom de nomes, não, mas o Acemildo, que Deus abençoe a todos, Eu dei os meus primeiros passos na fé aqui nesta igreja, quando ainda era bem pequeno, e minha mãe entrou em contato comigo hoje, mandou mensagem, eu não conto a história mais não. Você já contou, toda vez que você vai lá, você conta a mesma história. Mas foi aqui, quando eu ainda não era nem pensava em ser gente, Era bem pequeno. E a minha mãe trazíamos aqui todos os 4 irmãos, e nós participávamos aqui do grupinho das crianças. Eu lembro até das musiquinhas, viu? Da musiquinha lá que eu cantava lá, aquela musiquinha, meu carro já vai sair, quem estiver na frente vai se afastar, na hora eu vou chegar, cheguei. Glória a Deus. Então, isso ficou marcado na nossa memória. A Bíblia ensina assim, a Bíblia nos diz assim: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, mesmo quando envelhecer, não se esquecerá, não se desviará dele. E ainda eu não era nem crente, minha mãe não era crente, ainda ela não era crente, não havia confessado a Jesus, mas ela era convidada e via, o nosso irmão Bozinho, irmão Bozinho aqui, que é um dos mais antigos aqui, se não o mais, aqui nessa congregação, e nós víamos no caminho com ele, com as suas filhas, e víamos para cá. E eu louvo a Deus porque depois que confessei a Jesus, toda a minha família também confessou a Cristo, todos não, mas muitos, e nós estamos aqui agora servindo a igreja do Senhor como obreiro na casa de Deus, que é um privilégio para nós, é um cargo muito pesado, mas o Senhor tem nos ajudado a permanecer firme em sua presença. Meus irmãos, eu quero ler o texto com os irmãos, esse texto que Deus, cada dia mais que leio, que falo sobre ele, que prego sobre esta palavra, o Senhor sempre nos dá
algo diferente, tem falado ao nosso coração, que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 35, um dos maiores pregadores e ganhadores de almas do nosso tempo, já em saudosa memória, Billy Graham. Ele disse que um sermão só fica bom mesmo quando é pregado pelo menos 100 vezes. Então eu acho que eu venho pregando isso daqui umas 6 ou 7 vezes, ainda falta 90 e pouco ainda, né? Então, glória a Deus. Meus irmãos, Marcos capítulo 4, do versículo 35, quem achou, diga amém. Amém. Alguns ainda não acharam, não encontraram, mas procure aí. Marcos capítulo 4, verso de número 35. Agora sim, quem achou, diga eu. Quase todo, tem gente procurando ainda. Verso 35, irmãos, diz assim, vamos acompanhar a leitura. Naquele dia, sendo já tarde, aí eu peço para a igreja repetir comigo, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, repita comigo, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Amém? Glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus, tome seu assento. E eu pedi para que os irmãos repetissem comigo, para que esses detalhes fiquem gravados em nossa mente, para o nosso aprendizado, porque é nesses pequenos detalhes que eu acredito que o Senhor irá falar com muitos, ou com todos, ou com muitos aqui nesta noite. Meus irmãos, a palavra do Senhor está escrita no capítulo 15 de Romanos, verso 4, que tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. Então a palavra de Deus, ela não é velha, ela é antiga. Eu não gosto do termo que se diz Velho Testamento, mas antigo, porque a palavra de Deus, ela não é velha, ela é antiga, mas velha não. A palavra de Deus, ela fala conosco de Gênesis a Apocalipse, do passado, do presente e do futuro. Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 8, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então significa que Jesus Cristo e a sua palavra não se submetem ao tempo, mas o tempo se submete a ele e todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela tem o objetivo de ensinar o homem, de instruir, de redarguir, como está escrito, e Paulo disse ao jovem Timóteo. E a palavra de Deus, ela nos consola através das profecias, através das experiências que os homens de Deus, os quais têm os seus nomes descritos nos textos sagrados, na história bíblica, todas as experiências que esses homens vivenciaram, hoje nós temos elas escritas, para que nós possamos também compreender que assim como estes homens e mulheres de Deus passaram por grandes apuros, por dificuldades, por tribulações, nós também nesse tempo presente que vivemos a fé verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Salvador, também passaremos, porém seremos também, assim como eles, vencedores. E como diz a palavra de Deus, na verdade nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, o texto que nós fizemos a leitura nesta noite nos diz o seguinte. Eu vou ler alguns detalhes aqui do texto que nós fizemos menção. No verso 35 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia aí, irmãos.
diz assim, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então, em um dia, e nesse dia, Jesus Cristo, ele dá uma ordem. Jesus, ele manifesta uma palavra, e toda a palavra que Jesus ele fala, ela é importante. Amém, irmãos? Toda palavra que Jesus falou, toda palavra que Jesus fala, e tudo aquilo que está escrito é de fundamental importância e deve ser dada a sua devida atenção. Eu aprendi isto, irmãos, na pele, por assim dizer, porque eu tive a oportunidade de, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ser usado por Deus para libertar pessoas com espíritos imundos. E uma das oportunidades que eu tive, eu fui ao povoado que todos conhecem aqui, esse povoado chamado Riacho, e eu fui convidado para pregar a palavra de Deus ali naquele povoado. Na época era o pastor Gilson que estava lá, os irmãos conhecem, passou um período pastoreando ali. E quando eu terminei de pregar a mensagem, eu saí da igreja e alguém me chamou e disse, você pode ir ali orar por uma jovem? Eu disse, onde é que ela está? Está num outro povoado chamado Aroeira. Eu disse, tá bom, eu não sabia onde era, mas vamos lá. Entramos no carro e quando chegamos ali, os irmãos, quem conhece a área rural sabe como é, principalmente aquela área rural, e é uma casa aqui e outra acolá, né? Então eu cheguei nessa casa, havia uma jovem, e essa jovem ela estava sem comer, havia já muitos dias, estava paralisada, e havia manifestado um espírito imundo nela. Ela pegou uma faca e ela não se matou, segundo relatos de algumas pessoas, porque uma criança apareceu na cozinha quando ela estava com a faca na mão, e ela não teve forças naquele momento para se esfaquear. Então, esta era a situação na qual fui chamado àquele lugar. E quando cheguei ali, alguém olhou para mim e disse assim, vocês chamaram mais alguém para orar aqui, chamaram mais um pastor, e entrou para dentro do quarto inconformado. E aí eu entrei, porque nós não somos nada, nossa confiança não está em nós confiamos no poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa capacidade vem dele, não de nós. Não estamos ali por nós mesmos, irmãos, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor tem nos sustentado. E para lidar com o mundo espiritual, só o sangue de Jesus Cristo, só pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que é poderoso. E quando eu cheguei ali, eu disse para trazer a jovem, trouxeram ela nos braços e deitaram ela no sofá. E a minha esposa conversou com essa jovem e disse, calma, Deus vai operar na sua vida. Conversou com ela, acalmou. E quando eu olhei para os olhos daquela jovem, com confiança, ela deitada ali, desesperada, e eu disse, citei um versículo da palavra de Deus, por isso que eu estou falando isso aqui. O poder que a palavra de Deus ela tem. A palavra de Deus, irmãos, este livro que você está em mãos aí, ó, isso aqui é a palavra de Deus, revelada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra ela tem poder para curar, para salvar, para transformar. Tem poder para salvar o mundo, esta palavra. Esta palavra tem poder para ressuscitar até o morto. Se a igreja crê, porque Jesus ele opera assim, se tu creres, verás a glória de Deus. Você pode estar passando pela situação mais difícil da sua vida, pelo vale mais difícil da tua vida, mas se você crer na palavra, você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Não foi isso que Jesus falou para Marta? Se tu creres, verás a glória de Deus. Sabe qual é o problema da igreja? É porque nós não cremos segundo a palavra. As pessoas, e principalmente muitos dentro da igreja, estão crendo segundo pregadores estão falando. Muitos estão seguindo quem? Os famosos desse tempo presente.
mas muitos deixaram de seguir aquele que é mais famoso de todos os tempos, de todas as épocas, que é apresentado na Bíblia Sagrada, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então é este que nós devemos seguir, é neste que nós devemos crer, é este que nós devemos glorificar, é este e é esta palavra que nós devemos compartilhar. E quando eu olhei nos olhos daquela jovem, eu só citei um versículo da palavra, isso mais nada. Eu disse: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, não procurando repouso, ele volta. Neste momento que eu falei volta, o espírito imundo veio, não suportou o poder da palavra de Deus, manifestou, e nós expulsamos pelo poder do nome de Jesus Cristo o demônio daquela jovem. Depois ela veio dar o testemunho na congregação que nós dirigimos. Isso tudo eu falei, irmãos, para quê? Para que a nossa fé seja aumentada para aquilo que nós iremos ver nesta noite através da palavra de Deus. O texto nos diz que Jesus, ele deu o quê? Uma ordem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Veja, alguém que escreveu o texto, alguém que narrou, ou alguém que narrou para alguém escrever o texto, disse assim: já era tarde. Sendo já tarde significa o quê? Que já estava anoitecendo, já era tarde. E Jesus, ele, após pregar um sermão na beira do mar na Galileia, no barco, assentado, aonde ele estava pregando para uma multidão, ele termina o seu discurso para as multidões, e agora ele olha especificamente para os seus discípulos e dá uma ordem, dizendo: passemos para o outro lado. Por que Jesus deu uma ordem para os discípulos, sendo que o momento para muitos daqueles que estavam vendo Jesus dar essa ordem não era propício, não era uma boa ocasião? Não é assim na vida de muitos. Muitos ouvem a voz de Jesus Cristo através do pregador, através do pastor, através de alguém que está o convidando para confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele diz o quê? Ainda não, eu não estou preparado, eu não estou preparada, ainda não é o tempo. E já se passou-se muito tempo e a pessoa está dizendo ainda não. Mas Jesus está dizendo na sua palavra nessa noite: pode ser tarde para os homens, pode ser tarde para aqueles que já viram você entrar e sair de muitos lugares e vivenciar muitas situações na sua vida. Mas se você está aqui hoje, nesta noite, é porque Deus agiu com graça e com misericórdia sobre a tua vida, e Ele está dizendo para você: ainda hoje não é tarde. Eu costumo dizer uma coisa, que enquanto a vida, ainda há esperança. E se você chegou aqui nesta noite e está ouvindo esta palavra, é porque Cristo preparou este momento, esta noite, este culto, para que você ouvisse essa palavra, ouvisse a voz dele falando no seu coração e dizendo: filho, ainda não é tarde, a mesma palavra que eu disse ainda está de pé, ainda estou te chamando, ainda tem um plano na tua vida, para salvar a tua vida, para salvar a tua casa, para fazer um milagre em tua vida. Ainda não é tarde. E Jesus diz: passemos para o outro lado. O que é isso? Isso significa que Jesus, ele estava chamando os discípulos para um outro nível. Neste momento, se tratando da palavra de Deus de forma literal, ele está chamando os discípulos. E não sabe, conhece essa passagem muito bem, aquilo que está sendo pregado aqui, a igreja já conhece, mas Jesus está chamando os discípulos para atravessar o mar da Galileia para uma outra localidade chamado o território de Gadara e Decápolis, onde havia ali as 10 cidades
gregas, sírio-fenícias, gregas, Jesus chama os discípulos em um momento, em uma ocasião em que não era propício. Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia, e preste atenção, à noite. Os historiadores vão dizer que o mar da Galileia, ele tem aproximadamente 47 metros de profundidade. Olha a profundidade daquele mar. Na verdade, o mar da Galileia, ele não é um mar como muitos pensam, mas é um lago enorme. Mas naquele lago ali, muitas embarcações, elas viram, elas afundam, porque ela fica numa área baixa, e quando desce ali a força do vento, embarcações ali são afundadas. Jesus sabia do perigo, Jesus sabia do que já iria acontecer no percurso, neste lugar, neste mar, naquele momento, onde ele chama os discípulos e dá uma ordem para atravessar o mar. Jesus chama os discípulos porque Jesus tem um propósito para realizar na vida dos discípulos. E que propósito é esse? É se revelar para os discípulos. Porque os discípulos, na verdade, eles não conheciam a Jesus de fato como Jesus queria que eles conhecessem. Sabe por que alguém ainda não atendeu ao chamado do Senhor? Alguém que chegou aqui nesta noite, que Jesus tem falado a respeito de algo que Ele quer realizar na tua vida, e você ainda não se posicionou, ainda não está crendo naquilo que Jesus tem falado ao teu coração, é porque você ainda não conhece o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia Sagrada, o Filho de Deus, Ele nos chama, e quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza por tudo o que vai acontecer. Então levante a tua mão nesta noite aqui, glória a Deus, porque vai uma palavra de Deus para o teu coração. Creia no chamado de Deus para a tua vida. Não murmure, não pense que é o homem, é Deus que está falando pelo seu Espírito ao teu coração nesta noite. Ele quer realizar coisas grandes na tua vida, e nada vai impedir, vai atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Nenhuma pedra do caminho, nenhuma árvore, toda árvore que não foi plantada pelo Senhor vai sair do teu caminho, será arrancada, mas nada vai impedir que você continue no propósito e na vontade do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus dá uma ordem: passemos para o outro lado. Preste atenção, verso de número 36, ele diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Deixando a multidão. Quando nós voltamos no capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver que está escrito da seguinte maneira: outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, porém toda a multidão estava em terra junto do mar. Então, como dito anteriormente no início da mensagem, e este capítulo atesta essa verdade, esse versículo que nós lemos agora, Jesus estava à beira do mar da Galileia. E Jesus sempre falava para os discípulos: vocês precisam deixar um barco preparado, porque Jesus gostava de pregar na beira do mar para as multidões que vinham ouvir o seu sermão, a sua palavra.
Jesus estava em um contexto que para os discípulos era confortável demais. Preste atenção. Jesus, meus irmãos, na verdade, Ele deseja nos tirar do nosso conforto. Porque no conforto, facilmente, nós somos enganados pelas facilidades que nos rodeiam. E o que mais o ser humano procura é conforto. Quem é que não procura conforto na vida? Quem é que não quer conforto na vida? O ser humano, ele é movido, irmãos, por promessas. Por que é que Deus nos faz promessas? Você já parou para pensar sobre isso? Porque Deus sabe que o ser humano é interesseiro. Você é interesseiro. Nós só estamos aqui porque cremos na promessa de salvação, cremos na promessa de vida eterna, e cremos que Jesus Cristo está conosco e nós vamos chegar lá. Nós somos movidos pelas promessas de Deus. O que nos faz estar em pé aqui hoje, seguindo avante e crendo na gloriosa salvação, na esperança da salvação em Cristo Jesus, são as promessas maravilhosas que Ele nos fez. Mas para viver as promessas de Deus, para viver as experiências de Cristo Jesus em nossa vida, nós precisamos sair do conforto. E o que é sair do conforto, irmão? É vender minha casa nova? É vender meu carro novo? É sair do emprego bom que eu tenho? Não. Eu vou traduzir. Jesus deseja que nós vivamos com mais profundidade o que a palavra dele nos ensina. Alguém diz: eu queria ser como Elias, eu queria operar milagres como Paulo operava, eu queria pregar como Paulo pregava, eu queria pregar como João Batista pregava. Mas você já observou a vida desses homens e dessas mulheres de Deus? O que eles passaram? Por exemplo, Paulo, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo ele vai para a primeira viagem missionária, e ele vai pregando a palavra, vai ganhando almas, é uma bênção, e vai pregando, e vai estabelecendo igrejas. Mas chega um momento que Paulo enfrenta uma dificuldade muito grande. Pegam Paulo, apedrejam ele, levam ele arrastado para fora da cidade, pensam que ele está morto. E a Bíblia diz que depois os irmãos chegam lá, levantam ele, Paulo se levanta, sai caminhando, e a Bíblia diz que ele vai pregando em cada igreja, em cada cidade, aonde ele estabeleceu igrejas, aonde ele ganhou as almas para Cristo. Ele volta pregando em cada uma delas e dizendo uma coisa: importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, no versículo de número 23 ou 22, ele escreve dizendo que Cristo, que nos foi concedido em relação a Cristo, não somente crê nele. Eu creio, tá bom, estou indo para a igreja, eu creio em Jesus, eu tenho Deus na minha vida, eu creio. É só isso não. Não nos foi concedido em relação a Cristo somente crer nele, mas o texto diz: mas como também padecer por ele. O que é que o Evangelho faz em nossa vida? O Evangelho opera em nossa vida o poder de Deus. E como é que o Evangelho opera em nossa vida o poder de Deus? Através das tribulações, através dos momentos de lutas por causa do Evangelho, de perseguições por causa do Evangelho, de lutas constantes até contra a nossa própria natureza pecaminosa, porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então eu concluo, pois, que há duas leis que militam dentro
duas leis estão dentro do homem e elas batalham uma contra a outra, para que uma não faça a vontade da outra. Esta luta precisa ser constante dentro de nós. Se alguém não é acometido desta luta espiritual dentro de si mesmo, é porque não está vivendo o Evangelho, ou porque pelo menos não está se esforçando para isso. Porque quando nós queremos viver a nossa vida para Cristo, nós temos uma natureza caída dentro de nós que está dizendo: você não pode se relacionar com Cristo, você não pode entregar a sua vida para Ele, você não pode sair dessa situação de comodismo. A tua vida não vai mudar, mas a lei do Espírito que está dentro de nós está dizendo: você precisa olhar para Cristo, você precisa se envolver pela palavra de Cristo, você precisa confessar a Cristo, você precisa obedecer à voz de Cristo e da sua palavra. Aleluia! Eu sei que a palavra de Deus ela está falando ao coração de alguém nesta noite aqui. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que eles deixando a multidão, ou seja, Jesus tinha um propósito nesse momento: tirar os discípulos da situação de conforto e levar eles para uma outra situação geográfica, para se revelar para eles e mostrar para o que eles foram chamados. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que havia um pouco de tempo somente que ele haveria de estar com os discípulos. O ministério de Jesus foi aproximadamente 3 anos. Jesus sabia que ele iria para a cruz. Jesus sabia que ele ia ser entregue para ser morto pelos pecados de toda a humanidade. Então Jesus escolhe os discípulos. Nos capítulos anteriores nós vamos ver isso. Jesus escolhe os discípulos, e o objetivo de Cristo Jesus em escolher os discípulos era preparar aqueles homens para continuar pregando a mensagem do Evangelho. E esta mensagem chegou até nós hoje, porque Jesus escolheu aqueles homens e eles escolheram fazer a vontade de Cristo. E é por isso que a igreja está aqui hoje. É por isso que a igreja chegou até os dias de hoje. É porque Jesus, ele escolheu homens e mulheres para permanecerem pregando a sua palavra, porque está escrito no livro de Romanos capítulo 1 versículo 3: o Evangelho é o poder de Deus. E quando o Evangelho ele é pregado com poder, com autoridade, as almas ouvem a pregação do Evangelho e elas se convertem ao Senhor, elas se entregam ao Senhor. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada para isso, para persuadir aos homens a salvação. E é isso que nós fazemos quando pregamos o Evangelho de Cristo: é tentar convencer, é buscar persuadir os homens à salvação. Nós não estamos aqui, irmãos, com brincadeira, não. Aqui nós não estamos contando história de carochinha, não. Vai chegar o tempo, já foi dito aqui, já foi pregado aqui, os irmãos pregaram, cantando. O irmão que trouxe uma salvação falou sobre a vida de Jesus. Irmão, se eu vivo o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, se eu obedeço a palavra de Deus na minha vida e eu vejo que Deus está cumprindo, será que também Ele não vai cumprir a sua promessa quando Ele disse que Ele virá outra vez para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que está esperando a vinda gloriosa dele? Eu não vou conseguir finalizar essa mensagem toda aqui, mas eu quero dizer nesta noite o que está escrito. Jesus disse para os discípulos, deu instruções para eles no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Após ter já sido morto, ressuscitado, ele se reúne ali para dar instruções para os discípulos. E a Bíblia diz que após ele finalizar essas instruções, ele é levado às alturas e uma nuvem o toma, e os discípulos estão ali perplexos, aquelas pessoas olhando para o alto. Imagine essa cena, irmãos. Você já viu alguém ser elevado? Eu nunca vi, mas os discípulos viram Jesus naquele momento sendo elevado às alturas, subindo, eles olhando para Jesus. Nesse momento a Bíblia diz que 2 varões de branco, 2 anjos,
Se colocaram apóstolos ali onde os discípulos estavam olhando para Jesus e disse: o que é que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando para o alto? Por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus, do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Você pode ficar de pé aqui nesta noite? Em nome de Jesus. Do mesmo modo que Jesus Cristo subiu, ele vai descer. Você crê nessa promessa? Porque se você não crê, você está perdendo tempo aqui. Se você não crê que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, então você está perdendo tempo aqui. Mas a igreja não está perdendo tempo. A igreja sabe. E é por isso que nós pregamos essa palavra. Porque nós não queremos que as pessoas que ainda não confessaram a Cristo Jesus, que ainda não se posicionaram, perca a sua salvação, perca essa grande oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja pode cantar comigo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, cante: que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Tem alguém hoje? Olha aqui, ó. Vai se reconciliar hoje? Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém, irmãos, aí que quer estar no nosso meio? Aproveita a oportunidade. Alguém que quer se reconciliar, alguém que ainda não teve essa experiência tão maravilhosa de servir a Cristo Jesus. Ele te espera nesta noite. Tome essa decisão hoje. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Glória a Deus. Tem mais alguém que hoje quer se decidir, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Este que está aqui na frente, irmãos, é meu irmão de sangue. Glória a Deus. Começou indo para a igreja primeiro do que eu. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo, porque hoje Ele está retornando aos braços do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Aproveite essa oportunidade agora. Você que ainda não é crente, que não confessou a Jesus, vem agora. Venha para o Senhor. Não deixe para amanhã o que você tem para fazer hoje. Volte hoje para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É o único que é digno. Mais uma alma aqui, ó. E receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele está ministramos o louvor. Tem um jovem também que quer aceitar Jesus, né? Só levante a mão aí onde você está. Tem um jovem. Cadê? Aquele jovem ali que aceitar Jesus também. Amém? Mas vai ficar aí mesmo. Mas vai. Glória a Deus. Jaciara, não é isso? Conheço Jaciara. Deus dá uma direção, tá? Você está se reconciliando hoje. Amém? Jaciara está se reconciliando. Rutenberg também. E o jovem, qual é o seu nome? Neto. Neto. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém nessa noite? Aproveita, irmão. Você que está aqui nessa noite, ouviu essa palavra, essa mensagem, tudo aquilo que foi cantado, foi pregado aqui nesta noite, é Cristo Jesus falando ao seu coração. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou passar para o dirigente, eu oro, Senhor. Bem, pois nós vamos orar, irmãos. Aqui a igreja levante as mãos para cá, erga as mãos para cá.
Vamos orar por todos aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Glória a Deus, porque esta é uma decisão difícil de tomar, não é fácil, porque há uma guerra, há uma batalha. O diabo não quer que as almas se libertem, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Diga comigo, igreja do céu: o sangue de Jesus tem poder para salvar. Glória a Deus, vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós te louvamos, rendemos graça e louvores ao teu nome, Pai. Nós cremos na tua presença gloriosa aqui neste lugar, cremos na tua palavra, no teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, aqui estão diante do Senhor essas pessoas, os teus filhos, teus servos, alguns que estão se reconciliando, que passaram um período distante da tua presença, mas hoje estão retornando para os teus braços, ó Pai. Alguém que está entregando a tua vida ao Senhor pela primeira vez, Pai, alcança a cada uma dessas vidas, opere pelo poder do teu Espírito Santo, nos ajudando para que eles permaneçam firmes em tua presença até a tua gloriosa vida. Em nome de Jesus de Nazaré, nós repreendemos, eu e a igreja do Senhor nesta noite, em uma só voz, na fé em Cristo Jesus, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, repreendemos toda obra que se levanta contra a vida deles, em nome de Jesus de Nazaré. Que toda pedra no caminho, que toda árvore que Jesus não plantou, saia em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, receba essas vidas e opere em cada uma delas em nome de Jesus. Amém.